Irmãos, hoje, mais um dia que vocês estão reunidos aqui para estudar um pouco sobre essa herança reformada e o que ela tem a ver com a nossa vida enquanto homens e nossa vida enquanto mulheres. E eu venho nessa manhã trazer uma palavra pastoral baseada principalmente nos 5 grandes lemas da reforma. Talvez você já tenha muito conhecimento sobre o que são os 5 solas, o que são esses 5 somentes e o que são esses pontos fundamentais, que são um resumo do que realmente a reforma veio resgatar. Mas nessa manhã eu pretendo, junto com os irmãos, estudarmos um pouco como esses 5 somentes, esses 5 gritos da reforma podem realmente ter a ver com a nossa vida prática enquanto seres humanos. O que isso impacta nas nossas vidas? Como que na prática nós vamos viver esses 5 somentes e essas considerações acerca da reforma? Então, para nos conduzir nesse tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, talvez é o primeiro que toda criança decora, e é o primeiro que todos nós temos mais familiaridade, e talvez é um dos mais lidos, um dos mais declamados, mas talvez até por isso nós passamos por ele sem muito observar algumas verdades que ele nos traz acerca desses somentes que vemos na reforma protestante. Então faça a leitura junto comigo, acompanhe o texto junto comigo, Salmo 23, a partir do verso 1. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de ouvir da Tua palavra. Ouvir, Senhor, das Tuas verdades. Deus, que mais uma vez o Senhor venha nos constranger através da Tua palavra e venha nos levar ao arrependimento e nos conduzir segundo a imagem de Jesus Cristo que nos é impressa através dessas letras que custaram tanto sangue. Muito obrigado por essa oportunidade nessa manhã. Faz, Senhor, morada dos nossos corações. Faz com que essa palavra encontre repouso e possa dar fruto, muito fruto nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto do Salmo 23, ele vem logo após o capítulo 22. No capítulo 22, nós temos um bom pastor sendo apresentado como aquele que dá a vida pelas ovelhas. No Salmo, depois do Salmo 23, no Salmo 24, nós temos o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Já no Salmo 23, que é esse que nós lemos, é um grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Então você vê primeiro um pastor que dá a vida, depois um pastor que vive, e um pastor que virá pelas suas ovelhas. Quando nós começamos a ler esse texto, nós começamos a ver realmente esses somentes que a reforma protestante veio resgatar. Nós vamos ver que em todo esse texto estão impregnadas essas verdades. Irmãos, essas verdades dos 5 somentes, dos 5 solas, não são verdades que foram tiradas do nada. São verdades que são repetições da própria palavra de Deus, repetições sobre aquilo que nós devemos crer e como devemos olhar para a palavra de Deus.
E o Salmo 23 vai nos conduzir nessa jornada de podermos olhar como o Senhor vê cada uma dessas coisas. Como que nós devemos lidar com esses pressupostos. Irmão, cada dia está ficando mais difícil você viver em um mundo com diversos pressupostos. Você tem muitas vozes por aí. Você tem vozes de todos os tipos, de todas as qualidades, de todas as forças, de todos os lados. E é necessário nós termos uma única voz. É necessário nós termos onde nos firmarmos. Nunca foi tão necessário termos parâmetros, termos firmamento, termos solidez. Nunca foi tão necessário. O texto continua e o texto se inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é o termo utilizado como Senhor. E o autor aqui de Salmos, ele primeiro se utiliza de um termo e de um nome de Deus, que é o nome Yahvé. Ele seleciona, ele poderia ter usado qualquer outro nome de Deus. Ele poderia ter usado o El Shaddai. Ele poderia ter usado o Jeová Jireh. Mas ele se utiliza do Yahvé. Yahvé é um nome dado àquele que é autoexistente, àquele que é soberano, àquele que nós não mencionamos o nome, que não temos a capacidade de mencionar o nome. E veja só que ele está apontando para um mesmo pastor que ele já disse no verso 22, no capítulo 22, que é esse pastor que deu a vida pelas ovelhas. A conclusão que chegamos é que ele está falando sobre o próprio Cristo. Cristo é esse pastor. E ele vai dizer que esse é o pastor e de nada nós temos falta. Nada nos falta. Sabe qual que é a grande verdade desse verso 1? É que somente Cristo. Somente Cristo pode ser o nosso pastor. Somente Cristo é aquele que pode suprir todas as nossas ausências. Somente Cristo é que pode suprir tudo o que precisamos. Nossa suficiência está em Cristo. Não temos suficiência em mais nada. Não temos suficiência em nenhuma pessoa. Nós estamos plenamente satisfeitos em Cristo. Irmãos, dizer que estamos plenamente satisfeitos em Cristo nos orienta como devemos viver. Nós, enquanto homens, precisamos viver, então, entendendo que nenhuma das nossas frustrações, nenhuma das nossas faltas, nenhuma das nossas ausências serão supridas por outra coisa, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode suprir qualquer tipo de carência que temos em nossas vidas. A falta que temos, irmãos, o Brasil e o mundo, nós estamos em uma geração de filhos de pais separados, filhos de pais ausentes, filhos órfãos dentro de casa. E isso, irmãos, nós muitas vezes falamos que isso vai acarretar uma grande perda e que essa geração será perdida. E que essa geração caminhará de um jeito, que essa geração não conseguirá superar tudo isso. Isso é uma verdade, mas mais ou menos ainda. Porque essa geração só vai se perder se ela não entender que a suficiência dela está em Cristo. Não importa se você teve um grande exemplo de pai, não importa se você teve um grande exemplo de mãe, o que importa é o quanto Jesus Cristo supre essa ausência.
Nós temos Jesus se apresentando como um padrão. E quando ele fala que ele é o pastor, a Bíblia vai dizer em vários trechos dela, que o pastor é aquele que é o exemplo para os fiéis. O pastor é aquele que indica a trilha. O pastor é aquele que vai à frente. O pastor é aquele que vislumbra o horizonte. Esse é o pastor. E quando Cristo é o nosso pastor, o texto está dizendo que nós não vivemos por outro parâmetro, a não ser por Cristo. O seu exemplo de vida tem e deve ser Jesus Cristo. O seu exemplo de vida não é a celebridade da rede social. O seu exemplo de vida não é o seu líder dentro da igreja. O seu grande exemplo de vida é o próprio Cristo. Nós temos vivido épocas sombrias, em que as decepções com as lideranças têm se multiplicado e se empilhado. Nós temos decepções diversas sobre lideranças. Mas, irmãos, isso tudo vem para nos mostrar que existe apenas um varão com a estatura perfeita. E esse varão é Jesus Cristo. O único homem perfeito é Cristo. Nós precisamos sair desse lugar de ilusão, de que nós vamos encontrar nas igrejas, vamos encontrar em nossas casas pessoas perfeitas. Nós não vamos encontrar pessoas perfeitas. Nós vamos encontrar Cristo como o único perfeito. E é por isso que a luz dele brilha muito mais do que todas as outras luzes. E quando ele diz que é o pastor, ele está dizendo, olha, somente Cristo pode te conduzir. As suas emoções, o seu coração, o seu desejo, ele não pode conduzir a sua vida. Ele não deve conduzir a sua vida. Quantas vezes nós simplesmente fazemos algo porque temos vontade de fazer? Simplesmente queremos fazer aquilo porque aquilo nos satisfaz. Buscando essa satisfação de que nós não teremos falta, e colocamos essa ilusão sobre aquilo e falamos, olha, quando eu chegar e quando eu tiver isso, quando eu conquistar isso, quando eu conquistar aquilo, então eu serei satisfeito. Mas é porque a gente não consegue se satisfazer nas coisas ou nas pessoas. A satisfação e a busca por satisfação nas coisas é buscar cavar um buraco para tapar outro. É um abismo que chama outro abismo. É por isso que só em Cristo nós temos essa suficiência. E aqui ele usa a imagem do pastor, que é a imagem muito bem clara na cabeça do autor, Davi, um pastor de ovelhas. E quando ele diz que Jesus é o nosso pastor, ele está dizendo que é ele quem traz toda a satisfação para o seu rebanho. É ele que traz tudo o que o seu rebanho precisa. Você não precisa buscar nada fora de Jesus. Não há nada nesse mundo que possa substituir a Jesus Cristo nas nossas vidas. É por isso que ele é central nas nossas vidas. Mas sabe por quê? Porque nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa insuficiência como homens, a nossa insuficiência como mulheres. O que você vai escutar aí por fora é que você, como homem, tem capacidade para se construir, para construir um homem melhor, que você tem que seguir esse
aquele passo, são 7 passos para você se moldar. Te empurram para métodos. Te mandam para o meio do mato e falam assim, você vai voltar homem de lá. Mas, quando a gente se depara com a realidade, não é assim. É porque não passamos de ovelhas, irmãos. E ovelha é um animal mais indefeso que você possa imaginar. A ovelha não consegue se defender. A ovelha não tem garras. A ovelha não tem capacidade de machucar as pessoas ou machucar alguém que venha atacá-la. A ovelha é um animal que não consegue nem se limpar sozinha. Você tem os gatos, né, que se limpam sozinhos. A maioria dos animais se abanam. Mas para você ter ideia, a ovelha, se uma mosca pica a cabeça dela, ela pode morrer porque ela não consegue nem se sacudir para tirar aquelas moscas dali. A ovelha, ela é míope. Ela não enxerga direito. A ovelha é um bicho teimoso, difícil de você direcionar. A ovelha não tem senso de direção. Não são igual os cachorros. O cachorro, você solta ele aqui, ele volta para sua casa. Ele sabe exatamente como voltar. A ovelha não é assim. A ovelha, se você solta ela, ela fica perdida. A ovelha tem toda a sua lã, que é muito bonita. E você fala, nossa, a lã protege a ovelha, em certa medida sim. Mas experimente deixar uma ovelha cair na água. A lã se enche de água e ela simplesmente afunda, indefesa. Esse é o retrato meu e seu. E aí a gente bate no peito, achando que nós não precisamos de Cristo. Que a gente consegue viver a nossa vida sem Jesus Cristo. Não, eu não preciso de Jesus Cristo. Eu posso seguir os modelos e a forma de vida que já me falaram. Porque a filosofia me fala que se eu buscar dessa forma, eu vou encontrar felicidade. Os psicólogos vão dizer que se eu fizer isso, eu vou encontrar felicidade. Os livros de autoajuda vão me direcionar a tomar passos em que eu vou encontrar felicidade. Irmãos, a ovelha não consegue encontrar nada para ela mesma. Ela precisa de um pastor que dê tudo para ela. É por isso que o lema da reforma, somente Cristo, é fundamental para as nossas vidas como cristãos. Se Cristo não está no centro das nossas vidas, todo o resto se perde. Cristo precisa ser aquele sol onde tudo vem orbitar em torno dele. Todas as nossas decisões, toda a nossa forma de viver, precisa apontar para Jesus Cristo. Parte de Jesus Cristo e volta para Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É em Cristo, somente em Cristo, temos plena satisfação. E como que Jesus nos satisfaz? O texto vai dizer que ele me faz repousar em pastos verdejantes. A primeira coisa que Jesus supre nas nossas vidas, esse somente Cristo, é nos alimentando. E quando nós falamos de alimento,
nós precisamos nos lembrar que os pastos verdejantes se encontram somente nas Escrituras. A dieta que a ovelha precisa está nas Escrituras. Nunca foi tão urgente o retorno às Escrituras. Irmãos, nós procuramos pasto em tantas vozes, mas nos esquecemos de ouvir a voz daquele que criou todas as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. E somente ela tem poder para nos fazer crescer como devemos crescer, nos desenvolver como devemos nos desenvolver. E o grande detalhe é que ele relaciona e traz a ideia da palavra como alimento. A Bíblia traz isso o tempo inteiro. Ela fala para que tenhamos fome da palavra. Ela fala que ela é o pão vivo. Ela é, então, o alimento. E quando nós falamos de alimento, o alimento, quando nós consumimos, ele passa a fazer parte de quem somos. Ele forma quem somos. Sabe por que a gente, às vezes, fica procurando padrão moral em tudo quanto é lugar? E aí a gente fica tentando forçar de um lado, forçar de outro, para que fulano defenda os padrões morais, para que ciclano defenda os padrões morais, que essa instituição defenda os padrões morais. É porque nós não conseguimos nos firmar simplesmente na palavra, irmãos. Irmãos, não importa se as leis dizem X, se a palavra disser Y, nós vamos seguir a palavra. Não importa as proibições ou as liberações que temos em nossas vidas, mas o que importa é o quanto nós obedecemos a palavra e reconhecemos que ela é a nossa única fonte de alimento. Mas hoje nós preferimos as doutrinas humanas, as doutrinas de homens que não retratam o que a Bíblia diz, mas que apenas têm um insight e começam a dizer falsas verdades, como se fosse possível dizer isso na mesma frase. Falsas verdades porque nós acreditamos a essas ideias algo que elas não são, porque só a Bíblia contém a verdade. Ela é a palavra da verdade. Irmãos, tudo que vivemos precisamos passar pelo crivo das Escrituras. São as Escrituras que são o crivo para as nossas vidas. É por isso que a palavra que deve nos alimentar. A pergunta é: quantas vezes nós nos alimentamos da palavra? Como temos nos alimentado da palavra? Você pode se alimentar da palavra muito bem, ou você pode se alimentar da palavra muito mal. Você pode sempre querer buscar da palavra aquilo que vai concordar com você. Mas nem sempre os alimentos mais gostosos são os que a gente mais precisa. Irmão, dieta é uma coisa que, misericórdia. É fácil você saber o que você pode comer e o que você não pode. Se for gostoso, não come, né? Come menos. Por que doce engorda? Irmão, é porque nem sempre o que nós gostamos é o que nós precisamos. Aquela palavra amarga, às vezes é o que nós precisamos nesse tempo. Aquela palavra que confronta quem somos, que coloca o dedo na ferida, que dá aquele gostinho de fel.
é talvez o que a gente precisa. Mas é por isso que é Ele quem nos alimenta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que faz isso. Somente as Escrituras, porque o verso 2 ainda diz que Ele leva-me para junto das águas de descanso. Junto das águas de descanso. Águas, quando normalmente nós vemos na Bíblia, elas estão relacionadas com o caos. Então, normalmente, quando nós vemos essa palavra no texto bíblico, ela está dizendo sobre o caos humano. Você há de se lembrar a história de Noé. A água que toma toda a terra é esse caos humano que envolve toda a terra. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele leva para as águas, só que não são as águas de caos, são as águas de descanso. Sabe por que nós temos que nos firmar somente nas Escrituras? É porque nós precisamos descansar nas promessas de Deus. Irmão, nós precisamos descansar as nossas almas nas promessas de Deus. As promessas de Deus são a causa de não sermos consumidos. É porque essas promessas misericordiosas dele é que não somos consumidos, é porque elas existem. Deus trouxe promessas ao seu povo. Deus fez promessas ao seu povo desde Abraão. E nós estamos inseridos, enxertados nessa promessa. É toda vez que aquele desespero das nossas vidas começa a tomar conta. Nós somos a geração mais ansiosa de todos os tempos. Nós somos a geração que não consegue esperar por nada. Porque tudo está a um clique de distância. Nós não conseguimos esperar por absolutamente nada, e nós ficamos extremamente ansiosos por algo que nem sequer vai acontecer. Nós nos antecipamos a isso, sendo que, na verdade, nós precisamos apenas descansar nas promessas de Deus. Mas como que nós vamos descansar nas promessas se a gente não conhece? Como que nós vamos descansar na palavra se a gente não tem contato com a palavra? É por isso que nós andamos ansiosos. É por isso que a gente fica correndo para lá e para cá, tentando fazer o de hoje. Na verdade, tentando fazer o de amanhã. Irmão, nós precisamos encontrar descanso nas promessas de Jesus, porque aí a monotonia da sua rotina vai ganhar sentido. Porque você não vai viver mais simplesmente na ansiedade sobre como você vai viver. Porque você vai viver o hoje, porque esse hoje é parte da promessa de Deus para a sua vida. E além de descansarmos, ele fala no verso 3 que ele refrigera a alma. A palavra alma aqui é a palavra que diz sobre o termo que significa garganta. Mas você vai falar assim, mas o que tem a ver o termo garganta com alma? É porque, antigamente, se entendia que todos os desejos, tudo que nós desejávamos, tinha a ver com esse apetite. Então, a garganta era o sinônimo de apetite. Hoje a gente fala assim, nossa, minha barriga está vazia. A gente fala assim quando a gente está com fome, né? Naquela época se falava assim, nossa, minha garganta está pedindo alguma coisa. A alma, quando ele aponta para isso, está falando sobre o ser desejante. É uma das formas de vermos o homem. O homem é alma vivente, ou seja, um ser desejante. O homem deseja.
E qual é esse desejo? Esse desejo é por algo que ele ainda não conhece. Esse desejo é pelo algo que é eterno. Esse desejo é pelo próprio Deus. Quando Deus cria o homem, sopra o sopro de vida, ele se torna alma vivente. Então ele deseja o próprio Deus. Sabe o que ele está dizendo sobre refrigera a minha alma? Ele está refreando os nossos impulsos, os nossos desejos. Irmão, nós somos homens e mulheres que somos movidos por desejos. Desejos. Você passa na porta da concessionária e vê um carro, e fala assim, nossa, é esse carro que eu quero. E aí você trabalha e aquilo começa a ser o alvo da sua vida. Você coloca até uma foto dela no seu celular, para você lembrar que você tem que trabalhar por causa desse carro. E aí você trabalha a vida inteira para conseguir esse carro. Só que quando você compra esse carro, no outro dia, lança um novo. E aí você fala, eu agora quero esse. E aí lá vai você entrar de novo nesse ciclo de viver a vida por conta disso. Viver uma vida desejante. Sabe o que a palavra faz com as nossas vidas? A palavra coloca uma cerca, uma sebe em volta dos nossos desejos. Ele fala assim, ok, você deseja esse carro, mas pense bem o que a palavra diz a respeito disso. Será que o propósito pelo qual você quer isso é um propósito de acordo com a palavra de Deus? Será que o que você quer é algo lícito? É aqui que se estabelecem os limites. Nós temos uma geração sem limites, irmãos. Nós temos uma geração que quer viver sem qualquer tipo de cerca. O grito por plena e irrestrita liberdade é um perigo. Porque esse grito pode significar uma independência além dos muros, uma independência além dos limites. A nossa vida precisa de limites, irmãos. E nós só vamos encontrar limites para as nossas vidas quando nós olhamos para a palavra. Porque ele conclui no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele vai nos guiar. Existe um caminho, irmãos, para se seguir. Existe uma vereda a ser seguida. Existe um passo, uma trilha a ser seguida. Ele já deixou esses passos prontos. Sabe por que você tem que continuar vindo à igreja? Para você ser discipulado no meio dos discípulos de Cristo, a seguir os passos desse Cristo. É para isso que você vem na igreja. É para isso que você se senta para ouvir a palavra. É por isso que você se expõe à palavra diariamente, para que os seus passos possam ser levados às veredas da justiça. E diz que é por amor do seu nome. Jesus se revela nas Escrituras para que possamos amá-lo acima de todas as coisas. É somente as Escrituras que podem revelar o quanto Cristo precisa ser amado por nossas vidas, o quanto Ele precisa ser o centro do amor das nossas vidas. É somente nas Escrituras. Esses parâmetros, somente nas Escrituras. Mas o autor, então, ele continua dizendo, e quando ele chega no verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei
mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é uma declaração de fé. É por isso que nós olhamos para esse texto e nos salta aos olhos somente a fé. Somente a fé. E veja que o autor não diz que ele vai ser retirado do vale da sombra da morte. Porque, irmãos, a morte já foi vencida na cruz. Mas a sombra da morte continua nos assombrando. Essa sombra da morte continua nos rodeando. Há pouco a gente estava conversando aqui, estava conversando com o Fausto aqui mais cedo, sobre o quanto que a vida é assim, né? O quanto que a morte está próximo da gente. O quanto que a nossa vida pode terminar imediatamente em segundos. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Mas quando ele diz, no vale da sombra da morte, essa morte que nos assombra todo dia, essa certeza única que temos na vida, que um dia a nossa vida vai acabar. Ele fala que mesmo assim, ele não vai temer mal nenhum. Somente a fé pode nos livrar do medo, irmãos. Sabe por que nós vivemos com medo nas nossas vidas? Sabe por que o medo controla as nossas vidas muitas vezes? É porque nós não confiamos na construção que Deus está fazendo das nossas vidas. Um filósofo, Kierkegaard, vai dizer que fé é descansar transparentemente no Deus que nos estabeleceu. Irmão, fé é ter a certeza de que Deus é quem constrói a identidade que temos. É que Deus que está forjando as nossas histórias. É que Deus que está conduzindo todo o fio da história das nossas vidas. Ter fé é ter essa certeza. E é por isso que ele pode passar pelo vale da sombra da morte sem temer. Ter fé é saber o destino a qual nós fomos soltos. Nós somos como flechas nas mãos do arqueiro. Nós vamos alcançar o destino. É essa certeza de que nós vamos chegar aonde devemos chegar. Só que o problema é que a gente tem uma facilidade muito grande de desistir. A gente tem uma facilidade muito grande de desistir dos casamentos, desistir das nossas famílias, desistir da igreja. Nós, como homens e mulheres, temos muita facilidade de desistir. Mas veja que ele diz que o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado, eles serviam para várias coisas. Para afugentar os predadores, para indicar o caminho, e para o pastor servia como apoio. Ele colocava o seu bordão no chão e se apoiava nesse bordão. Era um momento de descanso. Irmãos, nós precisamos entender que no meio de todo o vale da sombra da morte, existe descanso em Jesus. Existe descanso na fé em Cristo Jesus. Nós nos seguramos nessa fé. É nessa fé que nós nos seguramos no meio da tempestade. Mas não buscando que essa tempestade se vá.
Mas é tendo a certeza que mesmo que ela continue, nós vamos chegar ao nosso destino. Nós vamos chegar no final. Irmão, a sua fé não é para fazer com que a sua vida seja melhor. A sua fé é para fazer com que você suporte a sua vida como ela é. Nós precisamos suportar as nossas vidas. Nós precisamos viver as nossas vidas entendendo que nós temos um destino. Então, finalmente chegamos no verso 5, em que ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando olhamos para esse texto, vemos um Deus, um Cristo, que Ele mesmo prepara uma mesa diante dos adversários. Veja que não somos nós que convidamos esse Deus para uma mesa, mas é Ele que nos leva a essa mesa. Logo, nós conseguimos ver que somente pela graça de Jesus podemos ter uma mesa preparada por Ele. É só Ele que pode preparar essa mesa. E entenda que essa mesa é um sinal de hospitalidade. E quando ele diz sobre ungir a cabeça com óleo, era o costume que se tinha com os estrangeiros. Os estrangeiros, quando chegavam no lugar e eram recebidos com as honrarias do rei, uma das grandes honrarias era terem a cabeça ungida com óleo. Sabe o que Jesus diz para a gente? Jesus está dizendo: olha, vocês não faziam parte do meu reino. Vocês não faziam parte da minha natureza. Vocês não eram como eu sou. Mas vocês estão sendo bem-vindos à minha mesa. E eu mesmo estou ungindo a cabeça de vocês com óleo. E diz que o resultado disso é que o cálice transborda. Quando nós falamos de cálice transbordar, é uma expressão utilizada para mostrar que a alegria se tornava contagiante. Você já viu um copo que transborda, né? Aquela água começa a atingir um tanto de lugar, e atinge todos os copos da mesa. Essa alegria que é contagiante. Irmãos, nós vivemos em um tempo que ser alegre parece que é até um crime. Que viver uma vida alegre parece que é proibido. Que nos alegrar parece algo contra a lei. Que a regra é você estar triste. Essa é a regra. Nós vivemos uma cultura da sofrência. Nós valorizamos a sofrência, nós valorizamos o quanto que a gente sofre. As músicas que nós ouvimos por aí, a grande maioria falam de sofrimento, incluo as nossas. Nós deixamos de celebrar coisas que deveríamos celebrar. Sabe o que nós precisamos voltar a celebrar? Essa graça que nos ungiu com óleo sobre a cabeça. Irmão, é restaurar a alegria da salvação. Nós precisamos reavivar isso nas nossas vidas. Nós vivemos vidas como homens e mulheres carrancudos. Homens e mulheres que vivem num âmbito de tristeza, que não conseguem se alegrar com as coisas mais simples, com a graça comum dispensada todos os dias sobre as nossas vidas. Nós deixamos de apreciar as belezas que existem nesse mundo.
Nós deixamos de apreciar o que ainda Deus deu para que possamos conservar sendo sal e luz. Nós deixamos de apreciar essa salvação que nos alcançou, irmãos. Você tem noção de onde nós fomos libertos e de onde nós fomos tirados? Isso é motivo de muita alegria. É por isso que a Bíblia, o próprio Paulo, um dos homens que mais sofreu no Novo Testamento, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. É uma ordem. Mas a gente não consegue se alegrar, porque os nossos olhos não estão na graça de Jesus. Os nossos olhos estão no quanto de mérito nós conseguimos produzir. Você se alegra quando você conquista alguma coisa. Você não se alegra porque Cristo já conquistou por você. Você se alegra quando você se realiza. E aí você fala: não, eu sou alegre, eu sou feliz e realizado. Eu me realizei, eu dei duro e eu conquistei. E agora eu estou alegre. Mas nós deveríamos nos alegrar no próprio Cristo, nessa graça, somente na graça de Jesus Cristo, porque tudo que temos nas nossas mãos é por graça de Jesus Cristo, inclusive esse selo nas nossas cabeças que se chama Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados, irmãos. Nós estamos na mesa de Jesus, recebidos com honraria. E essa graça não é simplesmente para ser recebido na mesa e irmos embora. Nós somos recebidos na mesa. Mas o verso 6 continua dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, irmãos. Ele está dizendo que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão. Veja só que é tanta graça, que mesmo sendo maus como somos, mesmo sendo vingativos como somos, a bondade e misericórdia nos persegue. A gente não merece isso. A gente faz só o contrário disso. Enquanto a bondade nos segue, nós somos maus. Enquanto a misericórdia nos segue, nós somos vingativos. Mas sabe por que ela nos segue, irmãos? É porque ela está nos apreendendo. Ela está correndo atrás da gente, irmãos. Porque ela quer nos pegar. Irmão, a bondade e a misericórdia de Deus, ela tem que ser presente nas nossas vidas todos os dias. E ela é presente. Só que quando elas estão perseguindo a gente, nós, como cristãos, temos que olhar para a bondade e misericórdia e entender que nós também precisamos replicar essa bondade e misericórdia para frente. Então nós estaremos cercados de bondade e misericórdia. É por isso que você tem que agir com bondade com o seu próximo. É por isso que você tem que agir com misericórdia para o seu próximo. Se você quer bondade e misericórdia te cercando, você precisa agir com bondade e misericórdia. E agir com bondade e misericórdia é simplesmente repetir o que Deus fez. Enquanto você era mau, enquanto eu era mau, Ele foi bom em nos resgatar. Enquanto nós merecíamos todas as consequências do nosso pecado, Ele suspendeu todos esses efeitos e disse: vocês vão viver segundo bondade e misericórdia e habitarão na casa do Senhor.
Pela graça, Ele nos reserva um lugar, irmãos. Você não é alguém sem lar. Você é peregrino nessa terra. Nessa terra, a bondade e misericórdia te perseguem. Mas um dia, nós habitaremos com Deus. Nós estaremos com Jesus, pela graça dEle. E quando nós olhamos para todo esse texto, ele está totalmente permeado pelo último somente. Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Está permeado porque ele diz que Ele é que é o Senhor. Ele é quem é o pastor. É nele que não tem falta. É Ele que nos faz repousar. É Ele que nos leva. É Ele que refrigera as nossas almas. É Ele que nos guia. É por amor dEle que nós vivemos. É Ele que nos faz não temer, porque Ele está conosco. É o bordão dEle, é o cajado dEle que nos consola. É Ele que prepara a mesa. É Ele que unge a nossa cabeça. É Ele que faz o nosso cálice transbordar. É Ele que faz com que bondade e misericórdia nos sigam. E é com Ele que vamos habitar para todo sempre. Esse texto é um grande grito acerca da glória de Deus. Sabe por que todo ele toca na glória de Deus? É porque assim como esse Salmo 23 é um clamor para a forma que nós devemos viver, nós devemos entender que a nossa vida precisa ser totalmente para a glória de Deus. Você não está nesse mundo, irmão, para viver a sua vida para você mesmo, da forma como você quer. Nós estamos nesse mundo para sermos homens e mulheres que glorificam a Deus. Sabe qual que é a maior forma de você glorificar a Deus? É como homens e mulheres nos tornarmos ovelhas do rebanho de Jesus. Porque como ovelhas do rebanho de Jesus, irmãos, não há grego, não há judeu, não há homem nem mulher. Todos nós somos um, sacerdócio de Cristo. Diante de Jesus, como um rebanho, não existe feminismo que se sustente. Não existe machismo que sobreviva. Porque diante dos pés de Jesus, somos igualados. O único que está acima de todos é o próprio Deus. Nós, como homens e mulheres, precisamos ser ovelhas, ovelhas do rebanho, do bom pastor, aquele que deu e dá a vida pelas suas ovelhas. Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa manhã, nós queremos mais uma vez reconhecer que é o Senhor quem merece toda a glória. Deus, receba as nossas vidas como esse sacrifício que glorifica o Teu nome. Deus, que nós, enquanto homens e mulheres, possamos entender que as nossas vidas pertencem ao Senhor, que nós vivemos para a Tua glória. Deus, nos deixa
nos deixa mais uma vez lembrarmos que Jesus Cristo é o único modelo que precisamos seguir. É o único modelo que devemos seguir. Jesus, nos aproxime das tuas escrituras. Nos aproxime da tua verdade, da palavra da tua verdade que nos alimenta. A palavra da tua verdade que nos traz descanso em tuas promessas. Que refreia os nossos desejos. Que corrige os nossos passos, Jesus. Ó Deus, que nós possamos confiar somente em Ti. Ter a nossa fé inabalável no Senhor, mesmo passando por todo o vale. Deus, obrigado por Tua graça. A Tua graça que se manifesta nas nossas vidas nessa manhã. A Tua graça que se manifesta nos nossos lares, nos nossos empregos, nas nossas faculdades, nos nossos convívios. A Tua graça, Jesus. Oh, Pai, queremos glorificar o Teu nome, Jesus. Exaltar o Teu nome acima de todo nome, Pai. Cumpra, Senhor, o Teu querer nas nossas vidas. É a nossa oração essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.